Olá, que bom poder partilhar esse momento, essa reflexão juntos. Olá, sempre uma alegria. Hoje a nossa conversa vai, assim, mergulhar um pouco nas leituras bíblicas desta terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Isso mesmo, leituras bem fortes, né? Sim, a gente vai tentar explorar juntos três pontos. A generosidade que vem da entrega, sabe? Aquela confiança em Deus que, de fato, liberta. Uhum, E o desafio de um amor sem fronteiras. Um amor que alcança até quem não gosta da gente. exatamente. A ideia é deixar que a palavra hoje vinda de Coríntios, do Salmo e de Mateus, possa, iluminar o nosso agir. É isso. Iluminar o concreto da vida. É, e eu acho que é um convite bem direto, sabe? Pra gente sair talvez de uma vidinha espiritual morna, assim. Uma zona de conforto, né? Exato, e abraçar o que o evangelho tem de mais radical mesmo, tentar espelhar o amor de Deus. Perfeito. Então, começando lá por 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo fala dos macedônios. Ah, sim. Um exemplo incrível. Nossa, muito. Porque o que chama atenção é que eles estavam, assim, numa situação bem difícil, né? Pobreza, tribulação. Bem apertados mesmo. E mesmo assim transbordaram em generosidade. Mas parece que tem um segredo aí, né? O texto diz que primeiro eles se deram ao Senhor. Exatamente. E esse ponto é crucial. Faz toda a diferença. Porque a generosidade cristã não é só tipo filantropia, dar uma ajuda aqui e ali. Não é só dar o que sobra. De jeito nenhum. É participar do próprio movimento de Cristo, né? Como Paulo diz, ele, sendo rico, se fez pobre por nós. Por amor a nós. Lindo isso. Então, essa generosidade de verdade, ela nasce dessa entrega pessoal a Deus. E não é só dinheiro, né? É doar tempo, atenção, perdão. Vai totalmente contra a nossa cultura de acumular, de pensar só no nosso, né? É verdade. E hoje em dia, doar tempo, doar escuta, talvez seja até mais desafiador, né? Sem dúvida, o tempo parece cada vez mais escasso. Então, como trazer isso para a prática? Essa generosidade que custa algo. Bem, talvez um exercício interessante seja identificar uma chance de dar algo que realmente nos custe um pouquinho. Que não seja automático. Isso. Pode ser parar para ouvir alguém de verdade, sabe? Sem olhar o celular. Ou oferecer ajuda concreta numa tarefa, abrir mão de um pequeno desejo. Simples, mas não fácil. Exato. E lembrando lá dos macedônios, antes de fazer o gesto, quem sabe fazer uma pequena oração, né? Renovar essa entrega. Senhor, é por ti. Gostei dessa dica. Um caminho bem concreto. Bom, seguindo para o Salmo 145, o foco muda um pouco. Vai para confiança. O Salmo faz um contraste muito claro. Bem forte, né? Confiar nos poderosos do mundo que são frágeis, passageiros. E que no fundo não podem nos salvar de verdade. Exato. Versus confiar no Deus Criador, fiel que não falha. O salmista até diz: Feliz aquele que tem por auxílio o Deus de Jacó. E ele lista as ações de Deus, né? Faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, liberta os cativos, cuida dos mais vulneráveis. É uma lista de cuidado e fidelidade. O ponto central ali é a hierarquia da nossa confiança. Onde a gente coloca a nossa esperança fundamental? Nas seguranças humanas, que são importantes, claro, mas são instáveis. Dinheiro, status, saúde. Isso. Ou na fidelidade de Deus, que é a única que permanece para sempre. E como viver isso no meio das correrias, das preocupações do dia a dia, que são tantas? Olha, às vezes uma prática simples, no meio daquela ansiedade, sabe? É respirar fundo e afirmar para si mesmo: minha esperança está no Senhor. É para uma área da vida onde a gente confia demais só na nossa própria força, na nossa capacidade. Onde a gente se acha autossuficiente Isso. e conscientemente, em oração, dizer: Deus, eu entrego isso aqui nas tuas mãos. Confio na tua providência. Pequenos atos que podem mudar a nossa perspectiva, né? Com certeza. E aí a gente chega no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E aqui Jesus, nossa, ele eleva o padrão do amor de um jeito. Desconcertante, né? Totalmente. O mandamento: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso mexe com a gente. Mexe muito, porque Jesus argumenta, né? Amar só quem nos ama, quem é legal com a gente, isso todo mundo faz. Não tem nada de extraordinário aí. Qual o mérito, né? Pois é, o chamado dele é para a gente refletir a perfeição do Pai. O Pai que é bom para todos, sem distinção. Faz o sol nascer sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. Exatamente essa imagem. Mas esse chamado à perfeição parece tão alto, né?
quase inatingível. O que significa, na prática, amar quem nos fere, quem se opõe a nós? É uma ótima pergunta. A perfeição aqui não é ser sem defeitos, mas sim a plenitude do amor. Um amor incondicional que imita Deus. Ah, entendi. Não é sobre sentimento, então. Não primariamente. Não é sentir simpatia e afeto pelo inimigo. É uma decisão da vontade. Uma decisão? Sim, decidir buscar o bem daquela pessoa, mesmo que ela nos tenha feito mal. Decidir não revidar, responder o mal com o bem, orar por ela. Nossa. É tentar transformar o conflito em chance de crescimento, de graça. Mas sendo honesto, é um desafio que a gente só enfrenta com a ajuda lá do alto, né? Com a graça de Deus. Exige uma força que não vem só da gente, sem dúvida. Pensando em como viver isso, talvez o passo seja escolher uma pessoa, uma situação difícil na nossa vida. Um foco. Isso. E começar por rezar sinceramente por essa pessoa. Quem sabe, buscar uma brechinha para um gesto mínimo de bondade. Ou, no mínimo dos mínimos, trabalhar o perdão dentro do coração. São passos, né? Às vezes bem pequenos, mas que apontam nessa direção do amor radical que Jesus pede. Olhando então para o conjunto dessas leituras, a gente percebe um fio que liga tudo, né? Sim, um convite claro. Um convite para viver diferente. Uma generosidade que não vem do bolso, mas da entrega a Deus. Uma confiança que realmente nos dá paz porque está ancorada nele. Uhum. E um amor que tenta, né? Tenta espelhar a perfeição de Deus, sem colocar barreiras e sem excluir ninguém. E tudo isso, no fundo, conecta com o coração da nossa fé, que é a ressurreição, né? Verdade. A vitória de Cristo sobre o egoísmo, sobre o medo, sobre o ódio, é isso que nos capacita e nos envia a ser testemunhas dessa vida nova. Então, viver essa generosidade, essa confiança, esse amor radical. É mostrar para o mundo que a Páscoa aconteceu e continua acontecendo dentro da gente. É ser sinal dessa vida nova. Muito bonito isso. Fica, então, uma questão para quem nos acompanha poder refletir durante a semana, né? Deixa essa provocação final. Como será que a escolha de viver mais intensamente um desses aspectos, a generosidade que custa, a confiança total em Deus ou o amor ao inimigo, como isso poderia trazer uma transformação real para uma situação concreta na vida de quem escuta? Fica o convite à reflexão pessoal mesmo. E se essa nossa partilha tocou de alguma forma, se gerou alguma ideia, seria ótimo ler um curtir ou um comentário. A gente gosta muito de saber o que ressoa por aí. É verdade. Essa troca é muito rica. Que a gente tenha coragem, né? A coragem de buscar viver esse amor que transforma no nosso dia a dia.